coisa que eu queria perguntar para vocês que vivem o Flamengo há mais tempo do que eu, né? Que ano passado, na época ainda do Paulo Souza, eu escutei de um setorista até bastante conceituado do Flamengo, que eu não vou mencionar o nome, né? Mas ele falou na hora que a gente estava falando sobre troca de técnico e tudo mais, e assim, falou, porra, esse elenco está começando a ficar de saco cheio de troca de técnico. Por mais que a gente muitas vezes especule e muitas vezes até seja verdade a situação de que deixam de comprar a ideia de um treinador e passam a realmente desejar a saída, uma ala ou outra passa a desejar a saída daquele técnico, para eles muda muito, para eles muda tudo, e muda tudo o tempo inteiro. O cara que joga de um lado passa a jogar de outro, o cara que joga numa posição passa a jogar do outro. Então esses caras estão meio de saco cheio disso, estão ficando de saco cheio disso, e eles querem um pouco de calma, de tranquilidade, de sequência. Cara, eu tô sentindo um pouco disso nesse momento, assim. A resposta do Gabigol para Isabelle Costa, né, ele falou, pô, para com isso, cara, isso tá muito chato. Eu não quero saber disso. A gente está fechado com ele, como a gente é fechado com todo mundo. E os gestos que ele faz, né? Ele faz o gol e vai abraçar o Vitor Pereira. O Gabigol está sendo assim, nota 10, camisa 10, dentro, 10 fora dentro e fora, né? É isso. E ficou fora do carnaval também, e se orgulhando disso, colocando nas redes sociais. Assim, ele tá espetacular, né? Assim, eu já amava ele, agora é putaria. Assim, não tem como, não tem como. E eu queria saber de vocês se vocês têm essa sensação, sabe? Se vocês têm também essa impressão de que os caras estão um pouco de saco cheio e que os caras mesmo querem que o trabalho continue, assim. Não, eu assim, vou me permitir entrar na frente de Rei Kraus e já passa a palavra para ele bem rapidamente. Não, eu acho que é isso, cara. E quer dizer que o Rei Kraus vem logo atrás de você. Vem atrás de mim. Uma piadola. Sou aluno da quinta série, né? O aluno da quinta série. Mas, cara, eu acho que sim. Inclusive, a tentativa do elenco a se esforçar a fazer com que o time rodasse com o Paulo Souza foi até comovente em determinados momentos, cara. Tipo, que não teve jeito, cara. Tipo, cara. Pare com isso, não exagere. Que isso não é isso. Não, aconteceu pra caramba. Pô, eu sei de. Não. Bom, não vou falar porque acho que não tem que falar. Mas eu vou te dizer com certeza que aconteceu. Os caras chegou um momento que os caras viram que não tava dando mais. O cara tava inventando pra caramba, botou o Everton Ribeiro de lateral, trocou posição, fez uma coisa. O cara falou, pô, cara, não vai dar certo isso, os caras não jogam desse jeito. Conversaram com ele, não, vou continuar desse jeito. Aí, mesmo, já era. Aí foi. A parada foi degringolando mesmo. Eles tentaram pra caramba, cara. Tentaram bastante, principalmente no início. Sim, eu acho que cansa mesmo, cara. É ruimzão você ter que, você tem uma rotina, aí tem uma forma de jogar. Você vai marcar o lateral aqui, mas quando o cara subir aqui, você vai fechar para cá, o outro vai fechar para lá, beleza. Mas chega outro cara e fala, você não vai marcar o lateral não, você vai ficar aqui no meio, quando ele for o lateral for, você fecha o meio aqui, o zagueiro entra aqui, o volante entra aí. O cara, puta merda, eu jogava numa forma, tem que jogar de outra. Então, assim, ninguém gosta disso, né? Mudança toda hora é ruim, né? Isso é fato. Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa questão, e eles entendem também que o cara é um baita técnico, e ele é mesmo um baita técnico. Precisa de tempo para trabalhar. Basicamente é isso. Rei, por favor, corrobore ou não? Olha, corrobore esse assunto deveras complicado. Quando a gente fala porque os jogadores estão cansados dessa mudança, eu tenho que perguntar que tipo de treinador os jogadores querem, né? Porque tem umas paradas meio bizarras que acontecem no Flamengo, que agora é muito fácil falar também, os jogadores geram vida para os treinadores, também não é bem assim, né? A gente sabe muito bem que no futebol rola mais paradas. Ô, Tosa, você que é tão velho quanto eu, o Vitor já é mais novinho, você vai lembrar de 2009, cara, o Cuca, quando estava no Flamengo, você sabe que ele tem essa parada de jogador correr pro técnico, né? Eu não estou falando escorre para ele, né? Escorre para ele. Então, mas é só lembrar que o Cuca estava no Flamengo, saiu, veio o Andrade, e aí, meu irmão, o Pet e o Adriano correram, meu irmão, jogaram pra caraca, de uma hora para outra a coisa mudou, e a coisa andou, e o Andrade não era o técnico dos nossos sonhos, mas foi campeão, e depois a coisa deu errado. Cara, se você pegar o histórico do Flamengo, segue o mesmo roteiro, assim. Claro, das suas devidas proporções, já. Saiu o Rogério Ceni, estava começando em mal,
o Renato Gaúcho mudou o vestiário de uma hora para outra, goleada. Aí o Paulo Souza, aquele meio ruim, veio do Dorival Júnior, uma semana depois, goleada. Então, assim, a gente tem que saber também que tipo de treinador o jogador quer, né? Porque parece que para um tipo de treinador tem uma vontade maior que para outro tipo de treinador. E se você prestar atenção, o contexto do Flamengo, o enredo do Flamengo é sempre o mesmo. Vem um cara com uma ideologia de jogo tal forma. Os jogadores não aceitam muito bem a ideologia, o pensamento. É só você lembrar que o André Pereira falou do Paulo Souza na primeira semana de trabalho. Ele falou isso. Isso não vai dar certo. O Pitico, pô, ele não falou isso? Deu uma entrevista falando isso? E uma semana de trabalho, ele falou, o Everton Ribeiro na esquerda, isso não vai dar certo. Então, assim, existe uma coisa também no elenco de, assim, jogador que parece, não estou acusando ninguém, mas parece que existe uma escolha, assim, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Qual o critério do jogador para falar? Então, dentro desse assunto aí, Vitor, tem várias outras nuances aí que precisam ser discutidas, porque é meio nebuloso, assim, sabe? Eu não acredito muito bem que os jogadores tentaram bastante para tal treinador. Eu lembro, assim, vou falar um bastidor aqui, eu lembro, toda sabe quem é. Tem um cara que é muito ligado aos jogadores, muito ligado, toda sabe quem é. Vou citar o nome. Aí um dia eu fui no evento, fazer uma gravação de um evento que estavam os jogadores. Eu vi, era início do trabalho do Domenech, eu vi, cara, o jogador falando mal do Domenech, pô. Então, assim, tem essa parada, tem aquela coisa de, no primeiro momento, dar uma... Eu quero jogar igual o Jorge Jesus. O Paulo, lembra? Eu quero jogar igual o Jorge Jesus. Aí o Domenech Torren falou que não ia jogar, pum, caiu, veio o Rogério Ceni dizendo o quê? Vou jogar igual o Jorge Jesus. Meio que para agradar. Existe uma coisa no elenco de treinador tem que chegar agradando, sabe? De chegar num sapatinho, chegar passando a mão. Tem uma coisa assim nesse elenco também, entendeu? Então, assim, quando a gente fala, os jogadores estão cansados, tá? Estão cansados, mas o que eles querem? Estão cansados de quê? Qual treinador eles querem? Esse argumento acaba ficando um pouco na mão do elenco, entendeu? Sim, sim. E até para contextualizar melhor o que eu falei, né? O que eu falei foi que, tipo, na época, após a queda do Paulo Souza, de que o elenco realmente teria ficado cansado das mudanças. Mas eu acredito, sim, né, que houve... Sim, não sei, corpo mole é uma palavra forte, eu não posso usá-la, seria irresponsável. Exatamente. Mas é uma... Eu falo muito sobre convencimento. Eu falo muito sobre convencimento. Você começa a acreditar mais no trabalho, né? Você começa a não acreditar mais no trabalho. O corpo já vai tratando de outra forma. Exato. Sabe uma coisa que me deixou surpreso das ideias. E aquilo, então, tipo, eles largaram. Rolou uma desmobilização muito clara após o jogo. Quer dizer, a desmobilização ela ocorreu no jogo contra o Fortaleza. O momento X, para mim, quando ele não relaciona o Diego Alves para o jogo do Fortaleza após ele ter treinado, feito o aquecimento com a equipe. E aí teve um jogador lá no meio de campo que eu fiz, inclusive, era um cara que eu defendi a vida inteira. Eu fiz um estudo depois do jogo, mostrando que esse cara, ele errou naquele primeiro tempo uma quantidade de passes que em 4 anos de Flamengo ele nunca tinha conseguido errar numa primeira etapa. Tá? E os passes que ele errou... no Maracanã? Aquele jogo do Maracanã? Foi, no Maracanã. Que ele errou 2 passes e deu 2 gols pro Fortaleza? Exato. Aquele atleta... Exato. Aquele atleta que usava a camisa 5, e eu defendi muito, e enfim, sou muito grato pelo que chegou a fazer, ele nunca tinha, em todo o período dele de Flamengo, cometido a quantidade de erros que ele cometeu naquele primeiro tempo. Tá? E nunca foi unanimidade na torcida, ou seja, era um cara que costumava errar. E teve outras estatísticas também que, coincidentemente, naquela partida foram absurdas. E ele sai naquele intervalo. Né? Então, assim, isso leva a crer que esse processo de não convencimento foi agravado naquele momento. E realmente eu acredito nisso, assim, que houve uma desmobilização muito clara. O jogo em Bragança Paulista já demonstrou isso mais claramente ainda. O que eu acho é que agora o viés da galera tá diferente. Tipo, meu irmão,
agora nós vamos com ele, cara, porque senão a gente vai perder mais tempo e também uma turma mais antiga já saiu, né? Inclusive o Felipe Luiz ficou meio sozinho nessa, né? E tá perdendo relevância no elenco, e quando ele perde relevância no elenco, ele fala umas paradas do trabalho, falou de novo já recentemente, e tá lesionado, não sei, mas não tá jogando, né? E também não tá falando. Então eu acredito que o Gabigol seja o novo líder do vestiário, e o viés do Gabigol é um viés muito mais Flamengo, na minha opinião, do que Gabigol. Ele é um cara, apesar de ser um cara aparentemente muito vaidoso, ele coloca o Flamengo em cima, né? É incrível isso. Eu vejo o Gabigol diferente da geração 85 ali, por exemplo. Cara, eu acho me soa como um bizarro, assim, tipo, o técnico ter que não é convencer, mas assim, não é o técnico convencer, mas o jogador aceitar. Eu acho meio bizarro isso. O Jorge Jesus, cadê aqui, o Jorge Jesus, já deu uma entrevista esses dias agora, não sei se vocês viram, aí perguntaram para ele como é que era trabalhar, ou parafrasear, tá? Não foi exatamente essa pergunta, e não vai ser exatamente a mesma resposta, mas vou parafrasear. Perguntando como é que foi trabalhar com Rafinha e Felipe Luiz, sendo que Rafinha trabalhou com Guardiola. Pô, cara, o Rafinha foi do Bayern, ganhou, todo o Felipe Luiz tinha uma história no futebol e tal. Como é que foi convencer os jogadores, esses jogadores principalmente, a fazer o que ele queria? Aí o Jorge Jesus respondeu da seguinte forma: eu cheguei para eles dois, foi difícil, mas eu cheguei para eles e falei, a forma que eles jogavam, eu não estou dizendo que está errado, e não estou dizendo que a minha forma de jogar está certa, mas é minha forma de jogar e vocês vão jogar da minha forma. E se você prestar atenção, todos os treinadores que vieram depois de Jorge Jesus falaram a mesma coisa. É o questionamento. O Rogério Ceni falava muito isso. Ele queria perguntar, queria saber, que não sei o que lá, ficava questionando toda hora o treinador por escolhas, questões táticas e tal. Aí tu fica assim, cara, até certo ponto, eu acho muito maneiro o jogador, sabe? Mostra um outro nível de atleta, né? O cara que quer saber, quer discutir a tática. O Felipe Luiz deve ser um cara que discute tática absurdamente. Mas até que ponto isso não pode atrapalhar um treinador novo? Esse questionamento. Há controvérsias. Bom, enfim, eu vou botar aqui, eu vou discutir. Assim, imagina, eu fui muito tempo diretor de teatro, muito tempo. Eu trabalhei muito tempo como diretor de teatro. E geralmente eu queria fazer uma coisa e um ator inexperiente, ou até ator experiente, falava assim, eu acho que não vai dar certo. Automaticamente, quando a pessoa fala, se você tem uma ideia na cabeça, o mesmo, eu acho que de tal forma, eu acho que vai funcionar, acaba colocando você em descrédito. Isso é experiência própria que eu tive já. Isso, não estou falando que é uma hipótese, tá? Aí eu falava, cara, olha só, chega um momento que eu falava, cara, olha só, faz o que eu estou pedindo e depois a gente vê, não vai ter problema mudar. Mas faz o que eu estou pedindo. Mas aqui, você percebe que esse tipo de coisa, eu acho que pode acabar criando uma situação de desconfiança com o treinador. Aí depois a gente vê acaba vendo depois o Pitico, o nosso querido André Pereira, falando, e uma semana de trabalho do Paulo Souza, isso falou depois, muito depois, né? Como é que o Everton... Isso não vai dar certo. Como é que o Everton Ribeiro vai jogar na ponta esquerda? E todo mundo sabe que o Everton Ribeiro jogou na ponta esquerda um período, que era um teste. E depois o Everton Ribeiro pediu, ele voltou lá para a direita. Entendeu? Mas você vê que já existe um pequeno ranço, sabe? Que eu acho que com resultados ruins, a coisa vai se agravando. Eu acho que vai se agravando. Então, o elenco do Flamengo... acho que no futebol em geral é muito um resultado. Vai ganhando, tá tudo lindo. Vai perdendo, ferrou. Aí começa a botar culpa no treinador, o treinador começa a botar culpa no jogador, e aí vem a bola de neve. E o fato do Gabigol, tô botando polêmica, hein? Vou botar polêmica aqui agora. O fato do Gabigol ter de abraçar o Vitor Pereira, olha, já me acende um sinal de alerta. Ele fez isso com o Domenech, fez isso com o Rogério Ceni, fez isso com o Paulo Souza, fez isso com todos os treinadores. O Dorival fez com o Dorival também, pô. Com o Dorival, com o Renato. Ele fez com todo mundo que ganhou, perdeu, pô. Então não tem problema nenhum. Não, sim, mas assim, você vê que existe um modus operandi no Flamengo e que ele está sendo colocado em prática.
O Landim falou, o Tosa falou aí, ó, que a diretoria gosta, né? Mais ou menos isso. As pessoas gostam do trabalho, acreditam. Ué, o Paulo Souza, o Landim falou que era um entusiasta do trabalho do treinador. Um tempo depois ele caiu. Só trabalhos merda. Então, assim, ó, eu começo a desconfiar um pouco de tudo que tá acontecendo. Eu tô meio assim, cara, o que vai rolar? Essa história eu já vi. O Felipe Luiz falar que não tem química, aí depois falar que, não, o esquema é muito complicado. Aí você vê a molecada entrando. E você vê aí, sabe? A gente está num momento meio nebuloso, assim, no trabalho do Vitor Pereira, no Flamengo, assim, no geral, sabe? Para mim, né, eu acho. Mas eu acho que o Gabi, ele não era líder de vestiário até agora, esse ano, entendeu? Ele não era a principal liderança do vestiário. Mas a principal não era ele, né? Era a geração 85 ali. Agora eu acho que ele assume um protagonismo maior no vestiário também, né? Eu acho que em 2020 ele mostrou muito isso. Para quem não lembra, ele inclusive chama o time no jogo contra o Grêmio. Tem uma história até no vestiário que ele faz um discurso no intervalo que muda o jogo. Inclusive dizem que aquele jogo contra o Grêmio, o Flamengo mudou para partir para ser campeão. Que tem muito dele ali. Não que ele tenha sido, de repente, o principal cara e tal, respeitava os outros caras, fato. Mas ele começou a se mostrar ali, né? E eu acho que o que o Vitor falou, acho que agora isso é muito claro, assim. Das lideranças hoje, ele é a principal, na minha opinião, tá? Ele, o Davi também é um cara que tem bastante voz, né? O Rodrigo Caio, quando joga, também tem bastante voz. O Felipe também. Então, assim, vamos. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que ele tá se colocando mesmo. Parece que foi um pedido até do Landim, que ele falou: você é 10, mas tem que se portar como 10, alguma coisa nesse sentido. Ele tá fazendo isso pra caramba. Né? Só tu vê no Twitter, ele botou fugindo das noites, uma coisa assim, né? Uma coisa assim, fugindo dos. Uma brincadeira. Você vê que não reclama mais tanto com o juiz. Ele tá mais maduro. Sim. O Gabigol botou a camisa 10, caiu com uma luva nele. Tá jogando uma barbaridade, né? Tá jogando uma barbaridade, impressionante. Uma coisa que. Não, aí, só assim. Até perdi um pouco aqui, mas uma coisa que eu acho é que. Sobre o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, ele é tido como muitos, porque ele entende um pouco de tática, entende bem de tática e tal. Todo jogador entende de tática. Mas por ser um cara que se expressa bem, né? Ele consegue falar numa linguagem um pouco mais comercial sobre tática e comentar tática, comentou a Copa do Mundo e tal. Tem aquela história do podcast do Barroca, que ele fala aquilo. Promoveram ele como gênio da raça, o cara melhor entendedor de tática do mundo. Né? E aí ele critica um sistema durante uma pré-temporada ainda, e critica um sistema do Vitor Pereira. Num viés tranquilo, na minha opinião, num viés passivo-agressivo. Critica o sistema dele, sendo que esse sistema de diagonais de cobertura, etc., é o mesmo sistema que o Tite usou defensivamente na Copa do Mundo. Copa do Mundo comentada pelo Felipe Luiz na Globo. E a gente não viu o Felipe Luiz lá nos programas, Seleção Sport TV, etc., que ele fazia parte da bancada, falar uma linha sobre o Tite, ou sobre ser complexo aquele sistema. E olha que sistema complexo em Copa do Mundo dá problema, porque é uma competição que não tem tempo de treino, essa menos ainda e tudo mais. Então, o Felipe Luiz, na minha opinião, eu respeito ele como jogador, sou grato enquanto torcedor, mas ele é um cara com opiniões claramente enviesadas. Tá? E quando ele está fora do time, é problema. Tá? O problema é, Vitor, o quanto isso pode contaminar o elenco, porque ele é o líder, cara. Eu discordo muito. Eu vejo o Felipe numa trajetória de saída, inclusive. Eu vejo isso. Eu discordo completamente. Por favor. Não acho nada que é bom que não acho que ele foi agressivo. Eu achei que ele foi até. Eu falei passivo-agressivo. Não achei nada de agressivo. Ele falou: olha, isso é muito difícil e precisa de tempo. E que é verdade, né? A gente tá vendo aí, você me falou isso, Vitor, que precisa de tempo, porque é um sistema difícil mesmo. E é mesmo difícil. E jogador falar isso é ruim? Talvez não. Talvez seja bom até. Negócio, né? Que eu acho coincidência a quantidade de vezes que ele fala versus a quantidade de vezes que ele fica no banco e os técnicos com quem ele fala. Só isso, pô. É o contexto. Tá exagerando, a fala não pode ser isolada, Tosa. A fala não pode ser colocada no quarto vazio e aí fala. A fala tem um contexto, tem uma época, tem um técnico do momento, tem uma situação.
Então, o que ele pensa a respeito. Exato. Então, uma fala, um sistema que quando era o Tite não era digna de crítica, e quando é outro técnico e ele está no banco, é digno de crítica ou de afirmativas que podem gerar... Ele não criticou, é isso que você não está entendendo. Ele falou que é difícil a absorção, e é mesmo, cara. Ele não está mentindo. E isso, inclusive, justifica. É o contrário, cara. Você está vendo. Mas, Tosi, aí que tá. Aí que tá. Pô, eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo assim. O esquema é difícil, ou aí entra uma outra discussão. O esquema é tão difícil assim, ou os jogadores são muito limitados? Porque não é possível, cara. Não é uma coisa nova. Então, mas assim, eu acho que o Vitor pode falar muito melhor que eu, mas o Flamengo não jogava nem perto do que o Vitor Pereira quer que jogue, né? O Flamengo jogou com diagonal de cobertura antes, nem que o Jorge Jesus fazia isso, se eu não me engano. Né? Eu acho que é algo novo, sim. Tanto que o perde pressiona era o melhor do Brasil por causa das diagonais de cobertura. Um time para poder executar perde pressiona precisa ter as diagonais de cobertura. Não, então, mas com o que fazia bem, fazia. O que fazia bem... Quem mais fez isso? Além de Jesus? O Rogério fez. Mas depois do Rogério, ninguém. Inclusive, o João Gomes alça um patamar de inquestionável no Flamengo com o Dorival, porque era um time que não conseguia pressionar o adversário em cima, era um time que não conseguia fazer perde-pressiona, o adversário avançava muito em campo e o João era o cara que conseguia correr para trás muito bem. E ele corria para trás muito bem e fazia o desarme. A gente viu o Cuéllar ser o mito do Flamengo durante um período enorme, onde o Flamengo não conseguia marcar alto. Pronto. Então, olha aí. Ele conseguiu se tornar isso aí num período que o Flamengo não conseguia marcar alto, em tempos aí de Zé Ricardo, ele sendo barrado, depois entrando, Carpegiani, depois... Barbieri, e ele foi aquele cara espetacular naquele período. Quando chegou Jorge Jesus falou o quê? O bom é aquele ali, não é o Cuéllar. Por quê? Esse negócio de correr para trás para recuperar a bola passou a ser desnecessário, irmão. Passou a ser menos valorizado. E o mais valorizado era o cara conseguir encaixar passe vertical. Então, que é a mesma coisa, correr para frente. Que é o contexto de agora. Que é a mesma coisa da ideia do João Gomes perder função quando o sistema encaixar. Por isso que foi vendido. Exato. Então, assim, pode acrescentar uma coisa rapidinho? Exato. Sim. Acrescentar, assim, ó. Eu amo o Felipe Luiz, tá? Eu achei ele um baita jogador, eu achei ele sensacional. E só vai saber se ele tá certo ou errado no futuro. Até então, ele tá certo. Mas o que eu acho que assim. Ele falou do Domenech não fez um bom trabalho. Ele falou do Paulo Souza, o Paulo Souza. Não, assim, o que eu tô falando assim, tem uma situação importante aí que isso não vai mudar. Pô, ele pode falar o que ele quiser, que o Ayrton Lucas tá voando, cara. Tá voando. Então, assim, ele precisa ser banco. Vai entrar volta e meia em alguma situação de jogo que precisa de um cara mais, como é que eu vou dizer, mais defensivo, né? E que joga mais, às vezes indo mais por dentro como volante em determinados momentos, e que não é o caso, né? Cara, mas ele elogiou um monte de outros, não é só o Simeone, não. É porque ele jogou com o Simeone, né, há muito tempo. Grande parte da carreira dele, a parte de sucesso da carreira dele na Europa foi com o Simeone. A Aline Lima comenta aqui, o Felipe Luiz rasga elogios ao Simeone, que para mim não tem a forma mais maravilhosa de jogo, muito menos variação, né, Aline? É um cara que, quando precisou variar o jogo, fez campanhas medíocres no espanhol e acabou não... Fala. O cara que... Perdão de interromper. Pode falar. Não, segue. Eu já tinha terminado. Felipinho Luiz, técnico, botando a sua ideia de trabalho, aí chega um jogador que é um líder do elenco, chega em público e diz: é um esquema complicado. Mas, cara, se for mesmo, assim, é isso que eu tô falando. Isso pode acontecer com ele também. Mas é normal, cara. O jogador hoje, esse que não entende. Pô, mas qual jogador você viu falando assim? Eu não lembro. Mas enfim, ele pode estar certo também, né? Só o futuro vai saber. Vai que o que eu quero dizer é que uns falam, outros falam pra dentro. O que acontece é que o jogador hoje, ele não é mais jogador de antigamente, que era igual o burro de carga aqui com viseira aqui. Eu falo,
você vai correr daqui para cá e de lá para cá e você não vai fazer mais nada. O cara não queria saber, ele fazia. Hoje o cara pergunta, vem cá, por quê? Por que eu não posso fazer assim? Por que assim é melhor? Os caras estudam, é diferente, cara. E você tem uma galera do nível, por exemplo, como o Felipe Luiz, né, que é um cara que estuda, que tá querendo ser técnico, que teve com o Simeone, que o Falso 9 não gosta, né? E não gosta do Felipe também, que eu já sei. Enfim, e outros técnicos. Ele teve com Jesus, cara. Ele fala que ele anotou todos os treinos de Jesus. E ele vai usar quando ele for técnico. Entendeu? Assim, e esses caras, eles vão questionar, isso é fato. Eles questionavam Jesus também. Tem inclusive, uma passagem. Mas o Jorge Jesus sabia se impor, né? Essa é a diferença. Não, então, mas a questão Vamos ver se o Vitor Pereira vai saber. Mas a questão, eu não acho que é nem questão de imposição. Vai dizer o seguinte, cara, olha só, beleza. Você pode contrapor o que ele está falando, dizendo assim, olha, a gente vai jogar assim, por assado, cozido e etc. Ele, tá, beleza. Vou dar um exemplo aqui. Ele questionou, o Flamengo joga contra o Santos. O Flamengo de Jesus joga contra o Santos. Os caras falaram assim, nós vamos jogar quebrando a bola. Para os laterais, né, pro Bruno Henrique, para fazer a casquinha, para ajeitar o primeiro conseguiu a primeira bola, tá, para os caras chegarem. O cara falou, vamos jogar nosso jogo, que negócio de quebrar a bola. Ele falou, não, cara, a gente vai jogar assim, porque o Santos é o melhor time que marca pressão na saída de bola. Eles fazem muito gol de roubada de bola e, né, de pé do marcação alta que tem no Brasil. Então a gente não vai deixar fazer. E fizeram isso e ganharam o jogo. Depois falou, é verdade aí, tá vendo? Ou seja, Flamengo e Inter, né? A vida é isso, cara, entendeu? E se o cara chegar e falar assim, se ele questionar o Vitor Pereira, explicar, vou fazer assim por isso, isso e isso, acabou. Não tem papo. E outra, cara, é muito simples. Ele é titular hoje. Felipe Luiz não é titular hoje. É o Ayrton Lucas, não tem papo, bicho. Só isso. Ele pode falar o que ele quiser que vai ser. Eu até acho que para amanhã ele poderia ser uma boa opção. Posso explicar depois aí no final por quê. Vamos explicar no 2 agora, que a gente vai entrar no 2, inclusive. Entra no 2. Vamos lá. Vamos puxar o break aqui primeiro. Bota a vinheta, vamos puxar o break. A vinheta, puxar o break aí, estimulando vocês a deixarem. Manda brasa. Do maravilhoso Fabrício Kika. E pedindo like para vocês aí durante o break e também dizendo que superchat não dói e fura fila. Já tem. Tá a fim de contribuir? Seja um parceiro do Falsa Prosa.